Olá pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai focar em uma transformação gigantesca que está rolando agora mesmo no Brasil. Basicamente, estamos falando de pegar um risco ambiental enorme e transformar isso em um recurso econômico incrivelmente valioso. Hoje, o nosso olhar se volta para o mundo da reciclagem, mais especificamente para a recuperação daqueles materiais preciosos escondidos no nosso lixo eletrônico. Vamos entender como a inovação está construindo um futuro bem mais sustentável. Para entender a urgência, a gente precisa olhar para a verdadeira escala do desafio. O panorama recente da Associação AbriMapa apontou que, em 2024, o Brasil simplesmente ultrapassou a marca de 81 milhões de toneladas de resíduos totais gerados. É um número monumental, quase difícil de imaginar. Isso, claro, prepara o terreno para uma mudança que não dá mais para adiar. A forma como a gente descarta materiais precisa evoluir urgentemente. Estreitando um pouco o nosso foco para um tipo de resíduo bem específico, surge uma dúvida fundamental. Para onde realmente vai aquele celular antigo ou aquela bateria descarregada, sem contar aquela famosa gaveta cheia de cabos que ninguém sabe para que servem, mas que todo mundo guarda em casa, não é mesmo? O tal do lixo eletrônico é um problema que cresce numa velocidade absurda. E o detalhe é que essa categoria exige um manuseio altamente especializado, senão o risco de um desastre ecológico vira uma realidade muito perigosa. E aqui a gente precisa esclarecer uma realidade dura, porque existe um mito muito persistente de que aquelas baterias pequenas ou eletrônicos menores podem simplesmente ir para a lixeira comum de casa. A verdade, já super documentada por especialistas, é que isso não é só errado, é extremamente perigoso. O descarte exige locais específicos e uma logística toda direcionada, e é exatamente para ampliar essa rede que as autoridades e a iniciativa privada aqui no Brasil estão trabalhando duro. Isso ilustra perfeitamente o motivo pelo qual o descarte inadequado é uma ameaça tão silenciosa. Olha só, os eletrônicos são cheios de substâncias valiosas, sim, mas também são repletos de coisas tóxicas, como metais pesados. Se isso for parar num lixão comum, facilmente vaza e contamina o solo e os nossos lençóis freáticos. Para piorar, como a tecnologia fica obsoleta cada vez mais rápido, esse é, literalmente, o fluxo de resíduos que mais cresce no planeta inteiro. É nesse ponto que acontece uma mudança conceitual fascinante que é muito defendida por organizações como a Fundação Ellen MacArthur. Essa é a essência da chamada economia circular. É uma quebra de paradigma total. Em vez daquela linha reta de extrair, produzir e jogar fora, a ideia é criar um ciclo contínuo. É uma abordagem muito mais inteligente, onde a gente para de tratar o resíduo como um lixo inútil e começa a olhar para ele como uma fonte riquíssima de matéria-prima. Mas como isso funciona na prática? É aí que entra a logística reversa, mapeando o passo a passo exato para salvar um eletrônico do destino terrível de um aterro sanitário. Tudo começa na coleta correta, aí passa por uma central de triagem inteligente, segue por um processamento super especializado e, no fim das contas, retorna para a cadeia de suprimentos, seja como um produto reutilizado ou como uma matéria-prima secundária. Agora, por trás de toda essa infraestrutura tecnológica, é absolutamente crucial destacar o elemento humano. Hoje, os catadores de materiais recicláveis, que muitas vezes trabalham organizados em cooperativas, são responsáveis por nada menos que 90% de todo o material reciclado coletado no Brasil. É um número de cair o queixo. O trabalho deles é a verdadeira linha de frente da economia circular no país, totalmente essencial para a coisa toda funcionar. Seção 1. Inovação nas empresas brasileiras e soluções corporativas. Vamos entender como o mercado está operando na prática. O ponto mais legal aqui é o contraste e a forma como essas inovações se complementam. Quando a gente analisa os dados da rede Sem Brasil, dá para ver empresas lidando com o lixo eletrônico de ângulos totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a Syntronics, focada em desmontar e criar novas matérias-primas. Do outro, temos a Recicladora Urbana, que foca em dar uma vida extra aos equipamentos, fazendo reparos para o mercado corporativo. Olhando mais de perto o caso da Syntronics, é impressionante ver como eles usam a tecnologia para dominar o que chamamos de ciclo fechado. O laboratório de pesquisa e desenvolvimento deles pega o plástico reciclado e o transforma em um material que tem a mesmíssima qualidade do plástico virgem. E qual é o resultado para os negócios? Uma redução nos custos de logística reversa para os clientes que chega a 30%. Isso prova, sem sombra de dúvida, que a sustentabilidade também é um excelente negócio. Já a recicladora urbana tem um modelo de negócio que é igualmente genial. Mesmo que os aparelhos que ainda podem ser vendidos sejam só uma pequena parte de tudo que eles coletam, adivinha só, o recondicionamento gera 70% de toda a receita da empresa. Isso mostra que o valor financeiro não está apenas em derreter o material para reciclar, mas sim em devolver a utilidade e a funcionalidade para essa tecnologia.
E além da parte financeira, não dá para deixar de lado o impacto social maravilhoso dessas iniciativas. Graças a esse modelo equilibrado, a recicladora urbana já conseguiu alcançar mais de 2.200 pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles fazem isso doando equipamentos recondicionados em parceria com o Centro de Inclusão Digital, ou seja, a economia circular gerando oportunidades reais de educação e inclusão tecnológica. Seguindo para a nossa segunda sessão, o futuro da sustentabilidade, com um olhar focado em dados e transparência. Toda a espinha dorsal dessa transição energética e circular é puramente digital. Inovações tecnológicas de ponta estão sendo usadas para garantir a rastreabilidade absoluta de cada pequeno componente. Projetos como o Smart Waste, que usa etiquetas de radiofrequência RFIG, e plataformas brilhantes como a Circular Brain, que mistura inteligência artificial e blockchain, conseguem mapear todo o ciclo de vida do produto. É visibilidade total, desde a fábrica até o momento do descarte. É bem como diz aquele pensamento central dessa nossa transição. Uma economia moderna e sustentável depende pura e simplesmente de informações de qualidade. Afinal, não basta a gente só dizer que algo foi reciclado, a gente precisa provar, medir e rastrear. São esses dados consistentes que ajudam a identificar os problemas pelo caminho, validar os certificados ambientais e transformar todas aquelas boas intenções sustentáveis em resultados que podemos de fato medir. E para amarrar essa nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A decisão final sobre o que vai acontecer com a nossa tecnologia do dia a dia, se ela vai virar um lixo poluente e terrível, ou se vai ser a base de um produto novinho em folha, bom, isso não é obra do acaso. Tudo depende de design inteligente, logística eficiente, inovação no mercado e, claro, dados muito precisos. A jornada do lixo ao tesouro já começou. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até aqui e até a próxima.